primeiro passo que você dá é o mais importante e eu vou te provar aqui hoje. Tava com muita saudade de vocês nessa nossa aula especial todo dia 12 às 12h12 aqui no canal. Ficamos aí um lapso, né, de tempo sem nos encontrar por aqui. A gente teve um problema técnico com a nossa plataforma, infelizmente, mas já estamos de volta. E hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre o primeiro passo que você dá. Rumo a quê, Carol? Qual é o meu propósito? Como eu encontro esse propósito? Eu sinto te informar, você não vai encontrar o seu propósito para depois começar a se movimentar. Não vai. Desculpa, eu sei. Mas você vai ter que se movimentar para você encontrar o seu propósito. Ou você acha que lá atrás, em 2018, lá naquele turbilhão que eu estava vivendo, antes de fazer a minha transição de carreira, antes de pedir a exoneração do cargo público que eu exercia, antes de pedir a demissão do meu serviço privado, você acha que eu sabia que hoje, 2024, dia 12 de agosto, eu estaria aqui conversando com você e com o meu escritório na mochila, morando na Califórnia? Nunca na vida, nunca na vida. Eu não sabia qual era, só que eu precisava me colocar em movimento. Então, se você está chegando aqui agora, é novo aqui, considere se inscrever no canal. Todo dia 12 às 12h12 a gente tem uma aula especial. Aqui nesse canal a gente fala sobre dinheiro, fartura, investimentos e bolsa de valores. Eu sou a Carol, fiz uma transição de carreira muito maluca do mundo jurídico para o mundo do mercado financeiro e a partir dela eu entendi que eu precisava ter mais fontes de renda, fazer o meu dinheiro se multiplicar para só então viver uma vida como eu queria. Mas, voltando ao assunto desse vídeo, por que que o primeiro passo é o mais poderoso? Essa semana, ela foi uma semana muito emocionante, né, aqui em casa. Eu estava fazendo algumas pesquisas, eu já comentei com vocês nas redes sociais, tá saindo aí o meu terceiro livro, né? Já já eu conto a data de lançamento, a gente já tem data de lançamento, senhoras e senhores. Mas essa semana eu estava fazendo algumas pesquisas, eu precisei buscar alguns arquivos, né? Numas conversas minhas com o Eduardo, conversas antigas. E, cara, eu tirei alguns prints, assim, de conversas que a gente teve. E foi muito emocionante, porque, assim, um print, inclusive, ele compartilhou na rede social dele. Ele falou assim, ele falava assim, amor, eu vou usar R$ 40 no cartão, tá bom? Ou posso usar R$ 40 no cartão? Era algo do tipo, era tipo pedindo R$ 40. R$ 40 em 2017. Então, a gente passou por muitas coisas, né? De mudanças de mentalidade, de mudanças de profissão no início do nosso relacionamento. E de 2017 aí você faz um pulo, assim, né? De 2017 para 2019. Em 2019, a gente já estava com o escritório na mochila pela Europa. Eu fui pedida em casamento, né, na Torre Eiffel, lá em Paris, em 2019. Em 2017, a gente não tinha um liquidificador em casa. Por quê? Porque a gente estava vivendo aquele momento maluco de transição. Mas aí, se eu não tivesse dado o meu primeiro passo lá atrás, em 2017, comecei a estudar sobre mercado financeiro. Por quê? Porque eu vi no Eduardo algo que me chamou a atenção e que eu não tinha, que era a história da liberdade geográfica. Então, como eu iria ter uma liberdade? Então, veja, o motor inicial foi a liberdade geográfica. Eu só queria poder ter um trabalho como esse aqui que eu tenho agora, sabe? De poder dar aula, de poder ensinar, de poder fazer as minhas análises, de poder conversar com vocês, passar para frente tudo aquilo que eu aprendi e o que eu vivi principalmente, né? E o que eu tirei dessas vivências, o aprendizado que eu tirei para movimentar você. Então lá atrás, se eu não tiver, vamos falar do se eu não tivesse começado lá atrás, se eu não tivesse dado o primeiro passo, que foi começar a estudar uma nova carreira, para aí então eu
conseguir fazer a minha transição de carreira, pedir exoneração, pedir a minha demissão para eu colocar meu escritório na mochila. Eu tinha noção do que eu queria lá atrás? Não. Mas eu tinha um motor, né? A liberdade. Era isso que me movia. Como eu iria fazer? Não sabia. Aonde eu iria chegar? Também não sabia. Você entende? Então, às vezes, você acha que você tem que estar com tudo muito organizado, com tudo muito esquematizado, para você fazer para você dar o seu passo, para você fazer um movimento. Mas, na verdade, é o contrário. É quando você se coloca em movimento é que as coisas começam a acontecer. Entende? Então, assim, o vídeo de hoje, a aula de hoje, né? Eu sempre falo, quando eu sento aqui para gravar e esse vídeo foi difícil, né, para eu sentar e gravar, porque eu queria falar desse primeiro passo e o quanto ele é poderoso e o quanto ele é importante. Gente, 2017, né, para cá, muita coisa mudou. Só que essa semana especial, assim, quando a gente começou a revisitar essas mensagens antigas, né? Essas mensagens que hoje, fazia muito tempo que a gente não lia isso. Muito tempo. Eu não fico olhando conversas antigas assim, mas pelo motivo de eu estar fazendo várias pesquisas, porque eu estou escrevendo um novo livro e etc., me fez fazer isso, né? E aí, quando eu compartilhei isso com o Eduardo, a gente começou a falar sobre isso aqui em casa e a gente chegou num outro assunto. Em 2018, eu passei aqui em frente esse condomínio e sabe assim, quando você olha para um lugar e fala assim, cara, que lugar lindo. Olha que coisa mais linda. Imagina a felicidade das pessoas que moram nesse lugar. Sabe aquele condomínio, a coisa mais linda do universo, assim? Que você enche os olhos, que tem quadra de tênis, que tem quadra de basquete, que tem várias piscinas e que é conectado com a natureza e não sei o quê. 2018. E sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Não foi esse belo, bonito, oh meu Deus, como seria se eu morasse aqui? Não. Meu primeiro pensamento lá em 2018 foi assim: isso deve ser muito caro. Que dia que eu vou conseguir morar nisso aqui? Esse foi o meu primeiro pensamento. Eu poderia vir aqui e contar uma história super romântica para vocês, né? Nossa, com a lei da atração, eu atraí o lugar onde eu moro lá atrás. Não. O primeiro pensamento que eu tive em 2018, quando eu passei em frente ao condomínio onde eu tô morando hoje, foi: isso deve ser caro para cacete. Eu não consigo morar aqui. Mas dentro de mim era aquela chama assim, nossa, olha isso, olha que coisa mais linda. Você imagina se acordar num lugar desse. Corta para 2024. É onde eu tô morando. Aí foi cheio de reflexões assim, né? Tipo, pá, por quê? Como? O que aconteceu? Qual foi a mudança? E aí a gente volta para o motivo pelo qual eu comecei a fazer essas nossas aulas do dia 12 durante o ano. Aqui, gente. Lá em 2018, eu não tinha essa mentalidade. Eu não nutria essa mentalidade de crescimento. Lembra que eu falei para vocês algumas aulas atrás sobre a escassez? E quanto mais eu sentia medo, quanto mais eu sentia a história da falta, quanto mais eu olhava para o que eu não tinha, mais era isso que eu recebia, mais falta, mais escassez, menos prosperidade, menos fartura. Então não foi a quantidade de dinheiro que me fez estar aqui hoje apenas. É óbvio que isso é importante, sim. Você precisa gerar energia, né? E dinheiro é energia para você conseguir as suas coisas materiais, obviamente. A gente vive no mundo assim. Só que antes disso, eu precisei criar dentro de mim essa mentalidade de que eu conseguia ter uma vida, eu conseguia ter dinheiro, sim, eu conseguiria
viver no lugar onde eu olhei e falei, meu Deus, que lugar é esse? Só que voltando pro começo, se eu não tivesse dado o meu primeiro passo lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Então, não é a história de você olhar para trás. Eu estou falando da minha história, estou contando a minha história. Mas independente da situação que você esteja vivendo hoje, independente da fase em que você esteja hoje, a boa notícia que eu tenho para você é: você pode começar. De onde você estiver hoje. Você pode começar com as ferramentas que você tem hoje. Inclusive, esse depois de todo esse aprendizado que eu tive, né, de percorrer todo esse caminho, de vivenciar a falta lá atrás e depois vivenciar a fartura e entender que o que me faltava não era dinheiro, mas sim essa conexão comigo mesma, essa mentalidade de crescimento. Depois de tudo isso, o que que eu fiz? Eu criei um método único, que é o método MB12, e que ele te dá exatamente essas ferramentas que eu utilizei para poder mudar de vida. E, independente se você quer fazer ou não uma transição de carreira, esse não é o foco. O foco é para que você aprenda a ter essa mentalidade de crescimento e consiga multiplicar o seu dinheiro, fazer esse dinheiro trabalhar por você na forma de investimentos, criar a sua primeira carteira de investimentos em 12 dias. Esse é o método. Um método único, com 12 aulas, 12 dias, de até 12 minutos, que você assiste assim, ó, na hora do almoço, se você quiser. Mas que vai te fazer entrar em movimento, entrar em ação, criar uma nova fonte de renda, criar mais dinheiro para sua vida. Esse é o método único. Se você quiser conhecer, tem aqui na descrição, nesse vídeo, o link para você conhecer. Gente, super fácil, super barato. Você pode fazer onde você estiver. Você basta uma conexão com a internet e o seu celular para você fazer isso acontecer na sua vida. E por que eu criei esse método? Porque todas as pessoas que chegavam para mim, seja por direct, seja por telefone, por algum caminho, por e-mail também, me mandavam muitas dúvidas sobre isso. Carol, qual é o primeiro passo? Como fazer isso? Qual é o passo a passo? Sabe assim, esse caminho inicial. E que lá atrás, para mim, foi algo libertador, quando eu entendi que era mais simples do que eu imaginava. Mais simples do que eu imaginava. Só que eu ficava tão paralisada por conta do medo, por conta de todas as crenças, né, que nutriam em mim, que bolsa de valores é loteria, né? Então assim, a gente infelizmente a gente cresceu num ambiente em que muitas crenças foram jogadas assim na nossa cabeça, né, na nossa mente. E isso foi fazendo com que a gente paralisasse, né? Então, investimentos era coisa de quem, né, não tinha o que fazer, ou é, é jogo de azar, é jogo do bicho, é qualquer coisa, menos algo palpável e concreto que você pode seguir uma metodologia e você alcançar os seus objetivos, né? Então, assim, tudo isso eu tive que desconstruir para me reconstruir, sabe? Você é muito mais desafiador você recomeçar a sua vida depois de 10 anos, por exemplo, que eu tinha uma carreira jurídica, 10 anos, gente, de uma carreira jurídica e eu simplesmente deixei ela de lado para viver algo novo e eu tive que começar do zero, literalmente. Porque eu tive que reconstruir tudo que eu acreditava, tudo que eu era, tudo que eu tinha conquistado ali, não importava mais. Era uma nova área de conhecimento que eu tinha que me dedicar. E aí eu fui estudar. Fui inclusive estudar através do método DNA que o Eduardo criou, né, para ensinar como operar na bolsa de valores. Através desse método foi que abriu os meus olhos para um universo de possibilidades, inclusive para o empreendedorismo, que até então eu não conseguia pensar nessa possibilidade. Justamente por isso, né? E meu pai, engraçado que, beijo pai, é, ele é empreendedor, ele é empresário desde sempre, né? Ele nunca foi empregado de ninguém. E o meu pai, por conta dos altos e baixos assim que a gente viveu, né, principalmente na época que
a gente era criança e tudo, ele meio que implantou essa, né, essa sementinha, assim, de que a gente tinha que trabalhar, conquistar um bom serviço, um bom emprego, né, estudar bastante e etc. Porque o estudo ninguém nunca vai tirar da gente, ninguém nunca vai roubar da gente. E até aí tudo bem, né? Só que aí ele implantou a ideia de que o empreendedorismo seria algo negativo. Mas por quê? Porque ele vivia esses altos e baixos, ele não tinha aquela constância, né, do salário. E aí eu falei constância para não falar a palavra estabilidade. Por quê? Estabilidade não existe. Embora lá no serviço público e na iniciativa privada eu ganhasse aquela mesma coisa, né, todos os meses, né, era muito, né, normal todos os meses ganhar exatamente a mesma coisa, é, você não tem a possibilidade de ficar mais rico. E é uma frase, inclusive, que o Dr. Romério fala, né? Um grande juiz de direito que existe lá no estado de Goiás. Um beijo, Dr. Romério. Ele diz assim: o serviço público ele fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza. E de fato, entende? Você vai ter aquela vida assim, ó, mas você não vai ter o, entende? Então era esse que eu tava querendo. E eu, para eu conseguir algo a mais, que no meu caso lá atrás era liberdade, eu precisava dar o primeiro passo. Eu conseguiria ter o escritório na mochila, viver de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, trabalhar de qualquer lugar do mundo, bastando um notebook, um celular, uma conexão com a internet. Se eu ainda estivesse vivendo no meu serviço público e no meu serviço privado, dando aula na faculdade de forma tradicional, tendo que bater ponto, nunca na vida, nunca na vida. Eu estaria exatamente onde eu estava em 2018. O que gera essa mudança, gente, é a nossa atitude. Ninguém vai fazer por você. Se você está confortável onde você está, esse vídeo não é para você. Se você está exatamente feliz com o que você tem hoje, esse vídeo também não é para você. Esse vídeo é para pessoas que estão me assistindo hoje e que no fundo, elas têm o quê? Vontade de mudar. Vontade de algo diferente, algo a mais. E a mensagem que eu tenho para você é possível. É possível você mudar. É possível você ter algo a mais. É possível você morar no condomínio dos seus sonhos, que enche os seus olhos. É possível. E o que vai determinar você sair de ponto A até chegar ao ponto B é a sua atitude de movimento, de mudança. Enquanto você estiver nessa situação de reclamação, porque a minha vida, porque os meus pais, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque o meu cachorro, porque o meu periquito, o meu papagaio. Enquanto você estiver nessa busca por encontrar um responsável pela situação que você está hoje, você não vai sair dela. Seja responsável. Você só está no lugar que você está hoje por causa das escolhas que você fez. Não foi porque alguém fez algo com você, não. Você escolheu estar assim. Tem até uma frase clichê, né? Ah, não é o que fazem com você, é o que você faz a partir disso. Mais ou menos assim. Eu sou péssima para guardar esses jargões assim, mas enfim. Você entendeu, né? Mas a história é o seguinte, ai, a vida foi difícil, as circunstâncias foram difíceis e etc. Gente, dificuldade todos nós passamos. Ninguém prometeu que seria uma vida muito, ai, mil maravilhas. Não, eu tô contando para vocês de uma mensagem que o Eduardo me mandou em 2017 pedindo R$ 40, para usar R$ 40 no cartão. Ele estava no momento de reestruturação, ele tinha perdido muito dinheiro, muito dinheiro. E ele estava se reconstruindo. E naquela época eu era o pilar financeiro. Eu era o pilar. Então, o meu salário naquela época tinha que dar para nós dois e conquistar as coisas, os nossos objetivos e etc. Por quê?
porque para ele estava muito difícil. Então eu estava ali para ajudar. E eu tô falando de 2017, ele estava me pedindo R$ 40. R$ 40 para usar no cartão. Entende? Eu não tô falando de muito tempo, mas o que eu quero mostrar para você é que independente dessa condição, independente da situação, independente do que fizeram com você, que a vida foi injusta e etc, não interessa qual é o passo que você vai dar hoje. Qual é o passo que você vai dar hoje? Ele é o mais importante para você sair dessa inércia e se colocar em movimento. E é quando você se coloca em movimento que a sua vida vai fluir e que você vai criar a energia necessária para conquistar o que você quiser. O que você quiser. Confie em mim, eu tô falando sério. É o que você quiser mesmo. Sabe, se lá atrás, assim, por algum motivo eu fiquei relutando para não mudar de carreira, hoje eu só me arrependo porque eu não fiz isso antes, entende? Mas vai adiantar? Eu vou voltar no tempo para fazer de novo? Não tem como, a gente ainda não consegue voltar no tempo para fazer as coisas de novo. Mas existe algo que você pode fazer, que é hoje, agora, e você só tem hoje. E você só precisa da energia necessária para o dia de hoje. Esquece essa história de, nossa, como eu vou estar daqui, não sei quando. Esquece. Constrói hoje. E os frutos, eles virão. É algo natural. Como 2 e 2 são 4, até onde a gente sabe. Se você plantar manga, um pé de manga, vai nascer uma mangueira e essa mangueira vai dar frutos. E os frutos serão manga. Se você plantar um pé de manga, não vai nascer morango. E essa frase não é sobre manga e sobre morango. Não é. É sobre você tomar a atitude de mudança. A mudança, ela começa a partir de uma atitude. O primeiro passo é o mais poderoso. O primeiro passo é o mais poderoso. E essa aula é um convite. É um convite para você se movimentar. É um convite para você sair dessa sua posição que você está hoje, que talvez você não esteja feliz assim. Já falei sobre para quem é e para quem não é essa aula, né? Mas enfim. Esse é o recado. Se eu puder fazer algo por você hoje, esse algo é te instigar a mudar, te instigar a sair da inércia, a se colocar em movimento, a não estar aonde você não quer mais estar. Se existe uma coisa que eu posso te dizer com toda a certeza do universo, é que lá atrás, em 2017, eu só tinha uma certeza. Eu não queria estar aonde eu estava lá. Não queria mais. Isso eu tinha certeza. Agora, para onde aquela minha escolha de mudança iria me levar, hoje, né, onde a gente está conversando aqui, não fazia ideia. Não fazia ideia que eu iria ter em 2020 2 livros publicados. Não fazia ideia. Não fazia ideia que em 2022 a gente seria, né, o nosso podcast alcançaria ali os 15% mais compartilhados do mundo no Spotify. Não fazia ideia. E eu não fazia ideia que em 2024 eu estaria com o meu escritório na mochila, empreendendo pelo mundo e estaria vivendo no Vale do Silício. Também não fazia ideia. Um único passo, o primeiro, é o mais poderoso. Se esse vídeo fez sentido para você, se essa aula aí tocou de alguma forma no seu coração, faz o seguinte, encaminha para aquela pessoa que você pensou nela, se fosse assim, lembrei, manda para ela, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Todo dia 12 a gente tem uma nova aula aqui falando sobre dinheiro, sobre fartura, sobre investimentos.